Pode haver apego aos jhanas? Quando o Bodhisattva teve o insight que os jhanas eram o caminho para a iluminação, ele então pensou: por que temo esse prazer que não tem nada a ver com a sensualidade, nem com qualidades mentais prejudiciais? Eu não temo mais esse prazer dos jhanas. Até mesmo hoje, alguns meditadores, por engano, acreditam que algo tão intensamente prazeroso como os jhanas não pode conduzir ao fim de todo o sofrimento. Eles permanecem com medo dos jhanas. No entanto, nos suttas, o Buda repetidas vezes diz que o prazer dos jhanas deve ser buscado, deve ser desenvolvido, deve ser cultivado e que não deve ser temido. Apesar desse conselho claro do próprio Buda, alguns praticantes de meditação são desencaminhados por aqueles que desencorajam os jhanas com a justificativa que é possível se apegar aos jhanas, e assim nunca realizam a iluminação. Deve ser dito que a palavra empregada pelo Buda para apego, upadana, apenas se refere ao apego ao conforto e prazer dos 5 sentidos, ou ao mundo e às várias formas de entendimento incorreto, tal como a ideia de um eu. Isso se refere a coisas hábeis, isso nunca se refere a coisas hábeis ou benéficas como os jhanas. Colocando de modo simplificado, os jhanas são estágios de abandono ou de abrir mão. Não é possível haver apego ao abandono, do mesmo modo como alguém não pode ser aprisionado pela liberdade. Alguém pode se entregar aos jhanas, ao prazer do abandono, e é isso que algumas pessoas são iludidas a temer. Mas, no Passadika Sutta, o Buda diz que aquele que se entrega aos prazeres dos jhanas pode esperar uma de 4 consequências: entrar na correnteza, retornar uma vez, não retornar ou a completa iluminação. Em outras palavras, entregar-se aos jhanas conduz apenas aos 4 estágios da iluminação. Portanto, nas palavras do Buda, os jhanas não devem ser temidos. Para aqueles distantes dos jhanas. Para alguns meditadores, os jhanas podem parecer tão distantes a ponto de serem vistos como irrelevantes. Não deve ser assim. Falar sobre esses estados sublimes pode criar motivação, bem como mapear o território, de modo que se possa saber qual a direção correta. Mais importante, a pessoa fica informada sobre o que fazer quando chegar próximo desses estados de liberdade. Por fim, proporciona um entendimento mais profundo do Dhamma, especialmente da terceira nobre verdade, que é a cessação de todo o sofrimento, Nibbana. Porque o prazer e o êxtase dos jhanas está diretamente relacionado com o quanto de samsara, de modo temporário, é abandonado. Portanto, falar sobre os jhanas vale muito a pena, mesmo que eles pareçam muito distantes. Para aqueles que estão um pouco mais perto, alguns leitores podem já ter chegado perto o suficiente para serem capazes de entender esta discussão sob a perspectiva da sua própria experiência, e isto poderá ajudá-los a dar o último impulso para os jhanas. Além disso, quando um meditador de fato experimentou um estado de meditação profundo, ele quer saber exatamente o que foi aquilo, reconhecer o estado em termos das descrições precisas dadas pelo Buda. Por conseguinte, é importante ser capaz de corretamente identificar os níveis de profundidade na meditação. Também é importante obter uma certa dose de inspiração com relação às próprias realizações. Uma emoção positiva como essa irá encorajar o abandono, abrir mão. É minha aspiração lhes mostrar como os jhanas são profundos e maravilhosos, e de ilustrar o quão crucial é a sua experiência para o evento da iluminação. Em algum momento, as sementes que são plantadas através da leitura de uma discussão como esta sobre os jhanas irá produzir os seus frutos. Quando nos damos conta sobre como o fator mental da intenção na verdade ocorre, compreendemos como é importante obter informação e uma inspiração como esta. Então, no momento adequado, a mente irá saber automaticamente o que deve ser feito. Por exemplo, quando os nimittas surgem, a mente irá espontaneamente saber como responder. Algumas vezes você poderá refletir sobre isso mais tarde. De onde veio essa intenção? A resposta é que o movimento da mente surgiu da leitura ou de ouvir discussões como esta. Algumas vezes pode vir de coisas aprendidas numa vida passada,
Essas são as coisas que geram o direcionamento sutil da mente nos estados profundos de meditação. Elas não provêm de você. Se você tentar se envolver e tentar fazer algo, a meditação será perturbada e a paz será destruída. Portanto, por favor, não pense que simplesmente porque você ainda não está nesse estágio, que esta discussão não tem utilidade. Na verdade, ela lhe será muito útil. Mas você apenas irá compreender a sua utilidade depois de ter alcançado algum dos jhanas e, ao refletir, perceber que instruções como aquelas dadas aqui, que você pensava terem sido esquecidas, se manifestam no momento adequado para conduzir a mente aos jhanas. A respiração bela, o começo da jornada para os jhanas. Até agora revelei os jhanas sob o ponto de vista histórico e teórico. Agora é o momento de explicar os jhanas em termos da sua prática. É melhor começar a descrição da jornada a partir do ponto da respiração bela. Antes que esse estágio seja atingido, a mente tem contentamento, atenção e estabilidade insuficientes para se lançar aos níveis mais elevados de consciência. Mas quando alguém é capaz de manter a atenção na respiração, sem esforço e sem interrupção, por longos períodos de tempo, quando a mente se estabilizou num modo de atenção tão rico, em que a respiração é percebida como prazerosa, então estará pronto para começar a jornada para os jhanas. Não tenha medo do deleite. Quero enfatizar que se deve ter cuidado para não ter medo do deleite na meditação. Demasiados meditadores descartam a felicidade pensando não ser importante. Ou, até pior, pensando que eles não merecem esse prazer. A felicidade na meditação é importante. Além disso, você merece estar tomado pelo prazer. Sentir prazer com a respiração é um elemento essencial no caminho. Portanto, quando o prazer surgir junto com a respiração, este deve ser estimado como se fosse um tesouro valioso e, por conseguinte, assim guardá-lo.